Breno. Primeiramente, dizer que fico muito feliz por esse passo que vocês estão dando e parabenizá-los, né, pela atitude. É, há uns meses atrás, acho que lá no início do ano, se eu não me recordo ainda do ano passado, eu vi essa questão do autismo e me trouxe uma preocupação, de verdade, não estou aqui fazendo média. Chamei a professora Josiana, que tem um filho autista, marquei uma reunião com ela aqui no meu gabinete, exatamente para debater, para saber a dificuldade e para saber o que é que a gente poderia estar fazendo. E eu sempre falo, às vezes a gente como político, a gente se frustra, porque muitas vezes a gente pensa que pode fazer muito e muitas vezes não consegue, porque depende de muitas forças. Mas eu conversei com ela, entendi, né? Eu comecei a seguir a Stefânia Abreu, que coordena um centro de referência em Luzilândia. E entrei em contato com ela, como é que a gente fazia para trazer ela aqui. Ela se prontificou a vir dar uma palestra, a vir dar exatamente para essas mães, né? E até aqui a gente não fez não teve essa concretização desse momento, mas é uma pessoa que a gente vê, você pode acompanhar ela na rede social, Stefânia Abreu. É das únicas cidades que tem um centro de referência, em Luzilândia. E logo depois que eu estive com Josiana, estive com a Aparecida, né, que é aqui na CEMED, né, e também debatendo sobre esses assuntos. E eu falando sobre o centro de referência. E procurei ao deputado que votei sobre essa questão e dava um exemplo de Luzilândia, que lá eu acho que tem um apoio muito forte da Janaína Marques, que ela é de lá. Mas, infelizmente, é assim uma dificuldade. A reunião que nós tivemos com o governador Rafael, muitos aqui estavam presentes, eu abordei exatamente sobre esse assunto. Um centro de referência de autismo aqui na cidade de Oeiras. E da forma que eu falava, a dona Stefânia até perguntou, Cleio, tu tem um filho autista? Porque você está tão... Não, eu não tenho um filho autista, não tenho um filho autista. Mas é porque a gente vê a dificuldade de quem tem. Foi uma causa que eu quis abraçar. E, para falar a verdade, eu deixei no meio do caminho. Era para mim ter encarado mais, mas eu sempre conversava com a Josiana. Esses dias, eu estou assistindo uma série no HBO, é um negócio interessante, que chama Um Milagre. Vocês podem procurar lá. De uma criança que era autista, ficou órfão e se formou em médico, chegou no hospital, teve toda aquela... foi rejeitado até que conseguiu, e hoje está lá trabalhando, inclusive não terminei de assistir a série. E vocês podem procurar no HBO Um Milagre. Então, assim, a gente teve toda uma preocupação nesse sentido. Provoquei o prefeito municipal de Oeiras também, o seu Zé Raimundo. Zé Raimundo, vamos tentar montar um centro de referência na nossa cidade. Porque eu conversei com outras mães que estão levando os filhos para atendimento particular em Floriano, porque a PAI não dá conta da demanda. E lá na fala que eu fiz com o governador, o que ele falou, que um centro de referência não tinha condição, não tinha como ele manter, porque depende de uma equipe multiprofissional, depende de muita coisa, muito custo. Mas, que é claro que o benefício também é muito grande, porque muitas pessoas dependem disso, né? Mas o que ele falou foi que ele ia melhorar, ele poderia melhorar a PAI para poder estar oferecendo mais vagas, mais crianças assistidas. Inclusive, essa semana eu vi o vereador Gilmar acho que foi o vereador Gilmar e a Leda, talvez já buscando essa questão. Porque faltou também, eu falei lá na reunião, tanto no centro de referência, e ele disse que ia enriquecer a PAI para que pudesse atender mais pessoas. Era o que ele podia fazer, fortalecer, né? Botar mais verbas, mas faltou eu fazer esse projeto para levar. Faltou eu até, talvez, entrar em contato com vocês, que eu não sabia que tinha esse grupo, para a gente poder ser mais forte. Mas, resumindo, desejo sucesso, me coloco à disposição, sem questão de também querer tirar vantagem eleitoreira ou lado partidário, mas a gente se coloca à disposição porque a gente se sensibiliza. E como já falei, é tanto que a gente segue, a gente vê aqui a dificuldade e acompanha a dificuldade de muitas crianças, né?
E isso é sofrer, né? Inclusive, na época que eu fui lá na secretaria, disse que eram parece que 88 crianças notificadas, e as que não são notificadas, as subnotificadas. Então, já tem aí muitas pessoas da cidade de Oeiras. Então, a gente está à disposição, viu, para ir à luta junto com vocês.